Hoje vamos falar sobre um breve histórico do Espiritismo, da origem do Espiritismo, e também vou abordar alguns dos principais princípios da nossa doutrina. Então, tudo isso aí com a intenção de que possa nos mostrar a necessidade, a importância da nossa evolução, seguindo ali uma conduta cristã. Para isso eu inicio a nossa conversa falando sobre as 3 revelações de Deus para a humanidade. Deus se revelou à humanidade por 3 vezes. Mas o que é uma revelação divina? A revelação divina é o ato em que Deus se dirige para a humanidade para nos mostrar algum conhecimento, alguma verdade. E durante a história da humanidade foram 3 revelações. A primeira revelação foi feita a Moisés, a segunda a Jesus Cristo, e a terceira não personificada em alguém, mas através dos Espíritos, como o Espiritismo. A primeira das 3 revelações foi feita a Moisés durante a fuga do Egito. O povo de Israel fugia do Egito, e nesse período, ao chegar próximo do Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés através dos 10 mandamentos. O povo de Israel vinha de 400 anos de escravidão no Egito. Tinha uma moral abalada, não tinha os princípios certos que eles seguiam. Provavelmente há indícios que eles também perderam um pouco da sua fé no Deus de Israel, o Deus único que eles seguiam antes de serem feitos cativos no Egito. Há indícios também que no Egito eles começaram a adorar os deuses egípcios. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, eram idólatras. E nós podemos acreditar que naquela época vários desses israelitas que foram feitos escravos passaram a adorar aqueles deuses. E chegaram também à condição mais degradante que um ser humano pode chegar, que é a da escravidão. Nesse período, então, chegaram, podemos dizer, ao fundo do poço. Quando da fuga do Egito, Moisés tinha então cerca de 600 homens egípcios, todos eles nesse estado de coisas. Eram pessoas que não tinham uma conduta correta, uma conduta libada. Nesse período, então, Moisés, ao receber a lei divina, os 10 mandamentos, sentiu também a necessidade de criar um conjunto de leis que ficou conhecido como as leis mosaicas. E essas leis são encontradas nos livros do Antigo Testamento, no Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números. Nós encontramos várias leis que determinam várias situações da vida que aquele pessoal deveria seguir. Nós conseguimos então identificar 2 tipos de leis: as leis divinas, que são os 10 mandamentos, são imutáveis, são eternas, e as leis mosaicas, que foram leis criadas por Moisés naquele período, com a necessidade, com a finalidade de garantir a disciplina e conter aquele povo. Dentre essas leis havia inclusive uma lei que a gente pode encontrar em Deuteronômio, a gente pode encontrar também em Levítico, que é uma pena de morte para toda aquela pessoa que invocasse espírito, praticasse a necromancia. E a gente conclui que aquele povo naquela época não tinha maturidade para ter o contato com os espíritos. Era um povo que, essencialmente materialista, tinha uma certa fé em Deus, mas não tinha uma vida espiritual, e utilizavam aquela mediunidade para os seus próprios interesses, que várias vezes determina uma moral interior. O que é mais difícil, é muito fácil honrar a Deus pelos lábios, e por dentro estava como um sepulcro caiado. É muito mais fácil fazer atos exteriores, como normas de etiqueta, e por dentro sermos pessoas amargas, pessoas ruins. Jesus, além disso, ele implanta uma nova cultura, que é a cultura do amor ao próximo, que ele considera o maior mandamento depois do amor a Deus. E pode considerar até mesmo uma extensão do amor a Deus. Jesus, então, na sua época, pouco antes de ser crucificado, a gente pode ver isso aí no Evangelho de São João, ele diz que
irá morrer, porém não nos deixará órfãos, que ele nos deixará um paráclito. Se nós formos buscar a definição de paráclito, o paráclito é aquele que defende, aquele que vem em socorro, o advogado, o consolador prometido. Ele nos prometeu o paráclito, o consolador prometido. E cerca de 19 séculos depois, lá no século XIX, surge o Espiritismo. Através dos primeiros contatos, primeiras manifestações espíritas que ocorreram naquela época, em várias regiões do mundo, de modo simultâneo. Enquanto na França havia manifestações mediúnicas, havia também na América, em todo o mundo, pessoas sem nenhum tipo de contato. E aquilo acontecia da mesma maneira, através das mesas girantes, até que se evoluiu para a mediunidade moderna, como nós realizamos e praticamos hoje. Podemos saber, então, que a mediunidade, o espiritismo, ela é boa, ela é cristã, através das mensagens que nós recebemos dos espíritos, que são essencialmente cristãs. Além disso, através da mediunidade, através do espiritismo, nós podemos praticar a caridade que é o amor ao próximo colocado na prática. Deus então nos concede o primor, a vantagem do contato com os espíritos. Nós não podemos desperdiçar isso. E a proibição, ela se dá também pela imaturidade, como a gente acabou de falar, a proibição naquela época. Muitas vezes ainda escutamos pessoas que são apegados a esses detalhes do Antigo Testamento, falando, é proibido invocar espírito, é proibido ter contato com espírito. Mas se a gente for ver também em uma das cartas de São Paulo, em todas as suas cartas, na verdade, em sua essência, ele rompe com a lei mosaica. Ele que era o apóstolo dos pagãos, ele que espalhava o cristianismo para os pagãos. E dizia, vocês que são novos cristãos, estão sendo convertidos agora, não precisam aderir àquilo que é da lei antiga, aquilo que é da lei mosaica. Nós hoje podemos nos considerar, pela nossa raça, pela nossa origem, nossa descendência, que somos descendentes desses pagãos daquela época. Nenhum daqui, grande maioria, é descendente do povo de Israel, considerando por esse lado. Somos os pagãos daquela época, os descendentes que aderiram ao cristianismo. E, como disse o próprio São Paulo, não precisávamos aderir àquilo. Mas ainda a prova principal disso seria a imaturidade daquela época. Hoje, com os ensinamentos de Cristo, depois de 2000 anos, já temos condições de iniciar a mediunidade e começarmos a fazer o que estamos fazendo agora. Lembrando que a mediunidade é boa e a gente pode considerar isso a partir daquela máxima de Jesus Cristo, que a árvore se reconhece pelo fruto. Os frutos do Espiritismo são os melhores, são excelentes. O Espiritismo trouxe então alguns princípios para que nós seguimos, que nós entendemos o mundo de uma forma diferente. Um dos princípios é o princípio da vida futura, que também todos os cristãos acreditam nesse princípio. Todo mundo que não é materialista, que acredita numa vida após a morte, ele acredita na vida futura. O que nós trazemos de diferente como espíritas é a pluralidade de existências e também a reencarnação. Isso que nós trazemos de diferente, além também da preexistência da alma. Mas sobre a vida futura, Jesus deixa claro que todos os nossos focos, todos os nossos objetivos devem estar voltados para a vida futura. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ele automaticamente disse, o que importa é a vida futura, o que importa são os planos espirituais, do modo que nós enxergamos hoje. E todos os seus ensinamentos vão nesse sentido. Toda a moral cristã, ela vai no sentido da vida futura, ela não é admissível, ela não é lógica, se nós formos considerar a vida presente como a única. Se a gente considerar que a nossa vida atual é a única vida, acabou a nossa vida atual, não existe mais nada, ou seja, pensamos como materialistas, não faz sentido seguir o amor ao próximo, não faz sentido seguir uma vida cristã. Já dizia também São Paulo,
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Ou seja, nós sabemos que existe uma vida futura, e essa vida futura nos é mostrada através do contato com os espíritos. Um breve histórico também desse conceito de vida futura, para a gente entender de onde que a gente veio. O povo daquela época, de Moisés, os politeístas, que eram os romanos, os gregos, os próprios egípcios, eles tinham uma vaga noção da vida futura, às vezes não acreditavam que existia uma vida pós-túmulo. E dentro daquele pessoal a gente tinha alguns filósofos que já acreditavam no princípio da alma, como Platão, como Sócrates, que acreditavam que existia um espírito diferente da matéria. Dentro dos judeus, alguns judeus consideravam que havia uma vida pós-morte. Os fariseus, por exemplo, que eram uma seita, eles acreditavam que havia uma vida após a morte do corpo. Mas os saduceus eram uma seita judia que não acreditava na vida após morte. Com Jesus Cristo traz a verdade da vida futura, que por cerca de 2000 anos ficou considerada como também uma vida futura existente, mas única. A pessoa acreditava-se que a pessoa apenas vivia uma vez, e logo depois ela não reencarnava. O Espiritismo traz esse novo conceito. E esse conceito, ele é bastante consolador, pois nós sabemos que após a nossa morte, tudo não acaba. Sabemos que as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos não são eternos, porque temos a prova dos espíritos nossos espíritos amigos, que nos contatos conosco mostram. Estamos aqui, toda a nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos, de acordo com o ponto de vista espiritual, e não com o ponto de vista apenas de um encarnado. Devemos nos enxergar como espírito, o espírito que momentaneamente está encarnado. Concluímos também que a felicidade não é deste mundo, quando o reino de Deus não é deste mundo. Estamos aqui com o intuito de evoluir e não com o intuito de sermos felizes. Deus não condena a felicidade, mas Ele condena tudo aquilo que nos desvirtua da real finalidade de estarmos encarnados. A finalidade de estarmos encarnados é a evolução, e não sermos meramente felizes como encarnados. Falando daqueles princípios que eu citei anteriormente, da reencarnação, da pluralidade de existência e preexistência da alma, eu vou ler um breve trecho do Evangelho, que é uma prova do Evangelho, de uma das falas de Jesus Cristo, que mostra o princípio da reencarnação. Jesus disse: "Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Nicodemos lhe disse: "Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez?" Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra para onde quer, e ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, e nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Jesus mostra, então, e não foi compreendido, que existe a reencarnação. O homem não pode subir ao reino de Deus, ou seja, não pode evoluir, alcançar a sua pureza, sem encarnar. Porque a finalidade da reencarnação é a própria evolução do espírito e a expiação, sua expiação. Também no Evangelho, Jesus Cristo, certa vez ao referir-se a João Batista, ele diz dessa maneira que também não gera dúvidas. É ele mesmo, o Elias, que deve vir, dizendo de João Batista: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Havia então uma profecia de que Elias, um profeta bastante antigo, citado no Antigo Testamento, que reencarnaria, que voltaria antes do Messias. E muitos perguntavam: quem é o Elias? Jesus respondeu: o Elias é João Batista, não foi reconhecido. E ao ser indagado ele disse: é ele mesmo, João Batista, que é Elias. Não nos deixa dúvidas.
Mas além de todas essas provas evangélicas, também nós temos o contato com os espíritos que nos mostram a verdade da reencarnação. E também a própria lógica, ela mostra que a reencarnação é uma verdade. Porque ela nos explica várias coisas que uma encarnação única não pode explicar. Como, por exemplo, sofrimento sem causa aparente, daqui a pouco Vinícius vai estar abordando. Simpatias entre pessoas que não se justificam, não conseguimos ver com os olhos da atual encarnação. Raivas inexplicáveis, pessoas que sentimos um certo ódio instintivo. Vícios e virtudes que carregamos de várias encarnações. Ou seja, porque as pessoas são diferentes e têm vidas diferentes. Considerando também a hipótese de uma única encarnação, a gente não saberia responder. Por que algumas pessoas têm dificuldades diferentes? Quem faz o mal, sem nunca ter conhecido o bem, não teve nenhuma oportunidade de ser bom, vai ser condenado tendo apenas uma vida? O destino de crianças que morrem cedo, como a gente vai explicar isso com uma vida? Por que algumas pessoas sofrem mais que as outras, sem terem feito nada diferente? E o objetivo da reencarnação é a evolução do espírito, é a expiação. E a reencarnação se baseia também na justiça de Deus, porque Deus é bom, é justiça, é todo-poderoso. Encerrando, nós fazemos uma ligação da pluralidade de existência com os vários mundos que existem. Nós sabemos então, e também com as várias formas que o espírito pode viver na erraticidade. O que é a erraticidade? É o espírito vivendo fora da matéria, fora do corpo. O espírito pode viver de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com a sua dependência da matéria e o seu estado de purificação, de pureza. Os espíritos também podem viver em vários mundos. Existem vários tipos de mundo e os espíritos podem migrar de um mundo para o outro conforme seus graus de evolução. Kardec classifica os mundos entre cinco classes. Os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, que a Terra é um mundo de expiações e provas, por isso é a explicação de todos os nossos sofrimentos. Os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos divinos, onde vivem os espíritos que já alcançaram a pureza. E seguindo essa ordem, do mais atrasado para o mais evoluído, existe um grau de dependência da matéria menor. A Terra está em processo de transição. Nós sabemos que a Terra está em processo de transição. Estamos nos transformando em um mundo de regeneração. Então essa daí vem a importância para a nossa evolução. Que isso sirva então de uma motivação para que todos nós busquemos a nossa evolução através dos princípios cristãos. Então, dessa forma eu encerro essa palestra. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os meus colegas do nosso grupo e também agradecer principalmente aqui a Douglas, aqui em nome de todos os nossos integrantes do grupo, né, que chegamos a um consenso, que é uma pessoa que, se não fosse você, o grupo não teria chegado aqui até hoje. Então, receba os parabéns de todos do nosso grupo.